Paz do Senhor, irmãos, mais uma vez estamos no canal Teologia. Desta vez vamos tratar do texto de Tiago, capítulo 3, versículo número 14. Será que esse texto está dizendo que alguém mente para a verdade e por isso é possível mentir para coisas? De modo que em Atos 5:3 alguém estava mentindo para o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não é pessoal. Vamos ver. Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos por tudo, nos dá graça, sabedoria, nos ajuda, para a glória do nome de Jesus. Amém. Bom, alguns afirmam que o argumento de que o Espírito Santo pode sofrer em função de uma mentira não é válido. Isto porque o texto utilizado em Atos capítulo 5, versículo 3, onde o contexto diz que Ananias e Safira mentiu para o Espírito Santo, não identifica ou não traz a ideia de que o Espírito Santo é um ser pessoal. Isso porque, segundo quem defende essa tese, Tiago 3,14 diz que é possível mentir para a verdade, e a verdade realmente não é algo pessoal. Mas será que o texto diz assim? Será que essa é a natureza do texto? Bom, antes de tudo, é preciso nós observarmos uma coisa importante. Aqui está o texto de Tiago e aqui está o texto de Atos. Onde você tem aqui realmente o verbo mentir, você tem aqui realmente verdade, o substantivo, e você tem aqui realmente o Espírito Santo. Bom, aqui diz: mentiste, catá, tes, aleteias. Mentiste, catá, tes, aleteias. Aqui tem mentiste, tu mentiste, to, pneuma, to, hagion. Bom, a questão é, essas duas expressões, elas são exatamente iguais? Podem ser comparadas aqui? São equivalentes? Não. Por quê? Primeiro, observe que em Tiago 3,14 nós temos a preposição catá. E aqui ela vem acompanhada de um genitivo. Aqui você, além de não ter preposição, ou seja, você não tem a preposição, depois do verbo você tem um caso aqui acusativo, que é completamente diferente. Você tem um verbo acompanhado da preposição catá e do caso genitivo. Aqui você tem um verbo acompanhado simplesmente do caso acusativo. Bom, antes de tudo eu preciso falar sobre essa preposição, já que ela aparece, já temos algo diferente na construção do texto. Essa preposição catá, ela aparece tanto com o genitivo quanto com o acusativo. Neste caso aqui, com o genitivo, a ideia é de sobre, por, contra ou para baixo. Quando ela aparece no caso acusativo, é segundo, conforme ou por. Observa que nesse caso aqui, Tiago 3,14, ela aparece acompanhada do caso genitivo. Então, a ideia aqui dessa preposição, ela está relacionada ao caso genitivo, que é sobre, por, contra ou para baixo. Bom, nós precisamos agora analisar de que forma nós iremos utilizar essa preposição aqui nesse texto, já que a ideia genitivo pode ser sobre, por, contra ou para baixo. Nós temos aqui um chamado uso da preposição catá no genitivo de oposição. Deixa eu tentar mostrar para vocês, para não ficar nas minhas palavras. Eu vou pegar aqui algumas gramáticas. Gramática de Wallace. Vamos lá. Catá. Uso básico genitivo e acusativo. Congenitivo. Letra B. Oposição contra. Vou pegar mais um material, que é Fundamentos para a Exegese do Novo Testamento, de Carlos Oswaldo Pinto, onde você tem o uso de catá em oposição e hostilidade. Dica: oposição entre pessoas ou termos abordados. Vou pegar mais uma aqui, mais um material, que é Exegese do Novo Testamento de Manuel Alexandre Júnior, onde da mesma forma ele mostra aqui o uso da preposição catá como genitivo de oposição contra o interesse de catá, sul.
contra ti. Bom, nós temos aqui o uso especial da preposição catar, que é o uso de oposição. Bom, primeira coisa que nós observamos é que o uso da preposição catar aqui, ela é um uso de um genitivo de oposição. Por quê? Porque observe que você tem dois termos que se opõem claramente, que é mentira e verdade. Você tem aqui mentira e verdade. Então, não tem outra escapatória. O uso aqui desta preposição é um uso de genitivo de oposição, onde você tem a mentira se opondo à verdade. Aqui embaixo o texto não é assim, é um texto acusativo. Eu vou ser bem didático e vou mostrar a você a ideia do acusativo. Vou pegar aqui uma gramática que é bem simples mesmo. Ser bem didático, porque boa parte das pessoas que aqui estão, elas não são mestres. Está aqui, o uso do caso acusativo. É o caso do objeto direto. Responde a pergunta, que coisa ou a quem. Na sua tradução português pode ou não levar a preposição a. Beleza? Observe, responde a pergunta, que coisa ou a quem. Bom, quando você tem aqui o caso acusativo, ele está respondendo a pergunta a quem. Mentiste, tu mentiste a quem? Ao Espírito Santo. Então o caso acusativo ele já traz a ideia de mentir a um ser, a uma pessoa, que aqui no caso é o Espírito Santo. Aqui em cima, o genitivo de oposição, ele mostra aqui que há uma oposição entre o termo anterior e o termo posterior. De modo que a ideia aqui é que mentir contra a verdade, ou mentir se opondo à verdade. Não existe meio termo entre mentira e verdade. Aqui é uma dicotomia. Ou é verdade ou é mentira. Ou você fala a verdade ou você fala mentira. E nesse caso aqui, mentir, claro, mentir sempre vai ser se opor contra a verdade. Então, quando o Tiago utiliza essa preposição aqui, entre esses dois termos que se opõem, e um genitivo, ele está dizendo o seguinte, que a mentira, ela é uma oposição à verdade. Isso aqui não tem nada a ver com o texto que está aqui embaixo. Então não pode se fazer essa comparação. Bom, mas a pergunta é, será que a tradução do Novo Mundo pegou algum texto em que essa preposição aparece e traduziu como genitivo de oposição? Sim, vamos ver? Mateus, capítulo 12, versículo 32, onde é catar. Aparece aqui catar tu ruiu, catar tu pneumatos, tu radio. Vamos ver aqui. 12, Mateus 12, 32. 12, 32. Vamos lá? Olha como é que foi traduzido aqui. Por exemplo, quem falar uma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Pergunta é, a tradução do Novo Mundo errou a traduzir assim? Não, corretíssimo. Por quê? Porque tu ruiu, tu antropu, é o Filho do Homem, isso aqui é um genitivo. E a ideia é de que alguém está se opondo a ele. Então é ser contra. Então, tu, pneumatos, tu, radiu, é o quê? Um genitivo. E a ideia é de que alguém está se opondo contra o Espírito Santo. Então, a tradução do Novo Mundo acertou. Da mesma sorte que a tradução do Novo Mundo acertou ao traduzir também Atos 5,3. Ele traduz da seguinte forma. Mas Pedro disse, Ananias, porque te afoitou Satanás a trapacear o Espírito Santo e a reter secretamente parte do preço do campo. E eu digo que ele acerta porque na frente ele usa a mesma tradução para Deus. E diz assim, no versículo logo na frente, trapacear-se não aos homens, mas a Deus. Ou seja, errou? Não. A tradução do Novo Mundo acertou, quando traduz por a e não contra. Então, a ideia aqui não tem nada a ver com Atos 5:3. O caso não permite que seja comparado. O uso da preposição elimina completamente esse tipo de comparação. Então, nós temos, naturalmente, dois textos que não tem nada a ver um com o outro. A ideia aqui é simplesmente que quem mente está se opondo, está indo contra a verdade. Natural. São dois termos, nesse caso aqui, que são abstratos, que é mentira
de verdade, que naturalmente eles se opõem. Então, não tem nada a ver um texto com o outro. Amém? Que Deus continue abençoando e tem que ter uma análise mais profunda ou mais sincera, pelo menos dos textos, para poder nós fazermos certo tipo de comparação. Um abraço e essa vai para o pastor Fernando Gale. Muito obrigado.